Olá, bem-vindo à nossa segunda aula sobre o LibreOffice Writer. Como eu falei, nós estamos trabalhando aqui com um editor de texto. Para isso, eu peguei um fragmento aqui de um texto, onde vamos trabalhando ele gradativamente e você vai entendendo o que pode ser feito para formatar. Mais adiante, eu vou passar para você ali na descrição do vídeo, você vai ver que tem um link que mostra da onde que eu retirei esse texto. Não foi um texto que eu escrevi, eu copiei da internet e coloquei aqui. Então, sempre que a gente copia de algum lugar, é importante que colocamos aqui a nossa fonte para saber da onde foi tirado esse texto. Perfeito? Então, aqui, esse texto, primeira coisa que é importante você conhecer. Preciso selecionar o texto para fazer alguma coisa. Não adianta eu vir aqui querer trocar o tamanho da fonte, ou o tipo, ou a cor, se eu não falar aonde eu quero aplicar essa formatação. Então, para selecionar um texto, eu posso, ou eu venho no final do texto, vejo que o cursor está piscando aqui, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar o meu mouse até lá em cima no começo da primeira palavra. Ele selecionou o texto completo. Da mesma forma, se eu quiser marcar de cima para baixo, eu venho com o cursor no começo da primeira palavra e arrasto até o final. Cuidado que se às vezes você pega pela metade, essa primeira parte aqui não está selecionada, ela não vai pegar a formatação. Outra forma de selecionar um texto completo é com a tecla de atalho Ctrl A. Ele seleciona o texto todo. Porém, qualquer formatação que eu fizer, ele vai aplicar a toda a parte que está selecionada. Então, nós temos que entender o que nós queremos alterar nesse texto aqui. Vamos pegar, então, apenas aqui a parte do título. Vamos selecionar só a primeira linha, que é o título desse trabalho. O que podemos fazer de formatação aqui? Nós podemos vir aqui na parte onde tem nome da fonte e selecionar aqui entre vários tipos de fonte. Conforme eu for selecionando, ele vai fazendo ali a alteração para nós. Porém, por padrão, quando vamos trabalhar com formatação pensando dentro das regras ABNT, nós vamos sempre utilizar a fonte Arial, esta daqui. Percebo que se eu não quiser correr, né, no texto inteiro, vamos selecionar alguma outra aqui só para desaparecer o nosso Arial aqui. Se eu não quero ficar percorrendo aqui para achar onde é que está a palavra Arial, né, o tipo de fonte Arial, eu posso vir aqui e começar a escrever ela. Porém, ali eu só dei umas barras de espaço para que ele apagasse o black, eu quero apenas que fique Arial. Dei um Enter, tá aqui, ele está mostrando agora que essa fonte que eu selecionei, essa linha que eu selecionei, ela está com o tipo de fonte Arial. Se eu clicar aqui embaixo na próxima linha, percebo que ele está mostrando que aqui para baixo ele já está pegando um outro tipo de fonte. Se eu marcar agora o texto completo, ele já não marca mais o tipo da fonte, por quê? Porque aqui em cima eu tenho Arial e aqui embaixo ele tem um outro tipo de fonte, então ele não consegue mesclar isso aqui para nós. Voltamos então aqui apenas para a primeira linha selecionada, que ela já está com Arial. Então, como eu falei para vocês, as normas ABNT elas pedem dois tipos de fonte, ou vai ser Arial, ou a outra utilizada é essa aqui, seria a Times New Roman, este outro tipo aqui. Então, são os dois tipos aceitados aqui, né, que a ABNT nos pede para que utilizemos para trabalhos acadêmicos. Ah, mas eu quero escrever um trabalho que é pessoal, que é algo só para mim, então você pode usar o tipo de fonte que você quiser. Só aqui eu sempre acabo frisando para trabalhos acadêmicos, que é o intuito de escrever textos acadêmicos, né? Seria para um artigo, seria para um trabalho para entregar na escola. Então, eu foco muito nas regras ABNT. Perfeito, temos aqui então o nosso título formatado agora com Times New Roman. E aqui, como eu falei para vocês, a gente consegue escolher o tamanho da fonte. Só para que você perceba, eu vou colocar aqui tamanho 18, para que você veja que ele vai aumentando conforme o tamanho que eu coloco. Porém, um trabalho acadêmico, nós vamos usar, em geral, o tamanho 14, que seria o padrão. Outra coisa que é importante para um tipo de fonte, no caso para um título, né, um título de um trabalho, melhor dizendo, é, então, ele ficar em Times New Roman ou Arial, tamanho 14, e colocar ele em negrito. Negrito, o que ele faz? Ele deixa o texto, vamos aumentar aqui no nosso zoom, se eu clicar aqui no mais, ele vai dando zoom aos poucos, né?
Percebo que agora esse título aqui, ó, ele ficou numa cor mais forte do que o restante do texto. E se eu colocar aqui ó, o mouse em qualquer palavra aqui abaixo, percebo que o negrito não está selecionado. Cliquei aqui na linha do nosso título, ele aparece o negrito selecionado. Outra coisa importante para um título é colocar ele centralizado. Se vocês lembram ali da primeira aula, do primeiro vídeo, eu mostrei que esses 4 tipos de formatação aqui, ele está fazendo o alinhamento do texto, aonde que ele fica. Se fica mais à esquerda, mais à direita. Então, se vocês perceberem aqui, ó, ele está selecionado à esquerda. Se eu selecionar aqui à direita, ele colocou ele alinhado aqui à direita do meu texto. Se eu colocar o justificado, ele vai alinhar aqui à esquerda, porém aqui dá a impressão que não aconteceu nada, mas é porque o meu texto ele não chega a ocupar uma linha inteira. Porém, para títulos de trabalho, em geral, utilizamos o centralizado, então alinhar ao centro. Essa seria uma formatação ideal para um título de trabalho. Colocar na fonte ou Times ou Arial, tamanho 14, negrito e centralizado. Aqui abaixo, nós temos aqui o nome da pessoa que escreveu o artigo e a função dela, ela é professora de língua portuguesa. Aqui, como se trata de um autor desse trabalho, em geral, nós fazemos a seguinte formatação. Vamos alinhar ele aqui à direita, vejam lá onde está meu mouse aqui na barra de ferramentas, alinhamos ele à direita, porém, vamos também colocar aqui, se aqui em cima nós usamos Times, vamos colocar aqui também na mesma formatação. Vamos pegar aqui o Times New Roman para ficar o mesmo tipo de fonte, porém eu vou colocar aqui em tamanho 10. Vamos fazer ele com uma fonte um pouquinho menor. Percebo que ele ficou depois do título, porque o título está centralizado e esse aqui está alinhado à esquerda. Nós temos agora o restante do nosso trabalho aqui. O que nós podemos formatar desse trabalho aqui? Uma das coisas que, em geral, fazemos dentro da regra da ABNT é deixar a parte textual formatada, ela com o alinhamento justificado. O que quer dizer? Que eu quero que ele fique alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Então, olhando aqui na barra de alinhamento, ele está marcando que ele está alinhado à esquerda. Porém, eu quero esse aqui que é a linha dos dois lados, que é o justificado. Agora ele está alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Ele já está aqui com uma quebra de parágrafo, então percebam que isso aqui é um parágrafo e aqui temos um outro parágrafo. Porém, quando a gente escreve um trabalho, sempre aprendemos lá nas primeiras aulas de português, quando começamos a trabalhar com a parte textual, sempre deixar ali um recuo, um espaçamento que seria para mostrar, né, para ficar mais visível que aqui nós temos um parágrafo. Como conseguimos fazer isso aqui dentro do nosso editor de texto? Vamos selecionar o texto e aqui em cima, onde temos a régua, nós temos aqui, ó, esse triângulozinho aqui que está marcando 0 centímetros e temos o de cima marcando 0 centímetros. Quando os dois estão juntos, ele está mostrando que o nosso texto está totalmente alinhado à esquerda. Porém, eu quero recuar apenas a primeira parte do meu parágrafo, a primeira linha. Então, eu vou mexer apenas nesse triângulo de cima. Vejam que ele ficou pretinho, vou clicar com o botão esquerdo e vou arrastar ele até 1,5 cm. Percebam que ele puxou o meu título, no caso ali o meu texto, né? Todo o início de parágrafo, 1,5 cm para dentro. Ah, eu não quero 1,5 cm, eu quero 1 centímetro. Seleciona o texto, vem e puxa ele até aqui na régua onde fala 1 centímetro. Ah, eu quero 2 centímetros. Então, conforme o tipo de trabalho, você tem que ver qual o tipo, né, qual o tamanho da formatação. Em geral, deixamos aqui com 1,5. Outra coisa importante de você perceber é que, se você estiver com ele selecionado e puxar esse cara aqui de baixo, ele vai puxar todo o teu texto para dentro da página. Não é o que queremos, tá? Então, muito cuidado, preste bastante atenção nesses símbolos aqui que eles mostram, né, o nosso alinhamento, como está o nosso alinhamento em tela. Então, já aprendemos aqui a formatar um título, sabendo que precisamos ajustar o tipo da fonte, tamanho, colocar em negrito e centralizado. Aqui é onde temos aqui o nosso autor, colocamos ele alinhado à direita
com uma fonte, o mesmo tipo de fonte do título, porém não está em negrito, mas está com um tamanho menor. Aqui o nosso texto, ele também não está com o mesmo tipo de texto ali, né? O mesmo tipo de fonte. Então vamos mudar aqui também para Times New Roman. Então ele está agora também no mesmo estilo de texto, né? No mesmo estilo de fonte e por padrão texto dentro do texto aqui da parte textual que escrevemos um trabalho acadêmico, ele fica com tamanho 12. Então desta forma aqui conseguimos já aprender como colocar um título da forma mais adequada dentro dos padrões ABNT, como colocar o nosso autor num trabalho, nesse caso aqui seria um modelo de um artigo, que a gente coloca o autor centralizado à direita, e como colocar aqui a parte do texto em si, colocando ali o nosso recuo aqui de parágrafo, lembrando que é sempre com este triângulozinho da parte de cima, é ele que vai definir o nosso parágrafo, e lembrar sempre que tudo que eu quero formatar, eu preciso dizer o que eu estou formatando. Por exemplo, vamos dizer que eu quero agora dar um destaque aqui nesta palavra universidades. Então, eu seleciono apenas ela e quero fazer como se eu estivesse utilizando uma caneta marca-texto. Eu posso vir aqui, onde tem aqui a cor de destaque, e escolher uma cor aqui, eu vou colocar aqui amarelo, para dar um destaque em amarelo nessa palavra. Eu não quero mais esse destaque. Seleciono novamente, venho aqui e coloco sem preenchimento. Ele tira a cor. Então, aqui, através desse botão seletor aqui de cor de destaque, nós conseguimos colocar um destaque, né? Vamos dizer assim, como se eu estivesse colocando uma caneta marca-texto dentro do meu texto. Outra coisa que podemos fazer aqui também, por exemplo, é selecionar o texto e alterar a cor da fonte. Então, eu posso mudar a cor da fonte. É claro que eu não vou fazer isso num trabalho acadêmico, né? Ficar botando meu trabalho todo colorido aqui dentro. Porém, muitas vezes, enquanto eu estou elaborando o trabalho e quero ir acompanhando o que eu já fiz correção, o que eu preciso fazer correção, a gente pode mudar as cores do texto em si. Porém, para voltar todos eles novamente ali para preto, né? Seleciono tudo e marco novamente ali por padrão na cor preta. Vimos até aqui algumas das funcionalidades que temos no editor de texto. O ideal é que você assista a aula, pause ela e replique no seu computador, para que você realmente veja se está conseguindo absorver esse conteúdo. A ideia é trabalhar sempre em vídeos curtos com temas bem pontuais, assim vai facilitar a sua compreensão e seus estudos. Nos vemos no próximo vídeo.